Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você que chegou aqui agora, que ainda não me conhece, eu sou Erlaine Rezende, especialista no cuidado com os idosos. E hoje nós vamos falar de um assunto que causa muita polêmica. Qual é a escala de um cuidador de idosos? Se você que está aqui ainda não me acompanha aqui no YouTube, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações. Você não pode perder. Toda semana eu posto conteúdos aqui inéditos te ajudando a cuidar melhor do idoso e entendendo melhor sobre como ser uma cuidadora mais valorizada e reconhecida. Aqui nesse canal, a gente fala sobre o envelhecimento, sobre a importância de você se tornar uma autoridade no cuidado com os idosos, com a melhor idade, né? E aí, o que que acontece? Quando a gente fala de profissionais da área da saúde trabalhando, atuando na área da geriatria, nós podemos dizer que todas as profissões podem trabalhar nessa área. Fisioterapeuta, fonoaudiólogo, farmacêutico, médico, técnico de enfermagem, enfermeiro, cuidador. Existe uma gama de opções para trabalhar só no envelhecimento, só na geriatria. E você aí, que trabalha na área da saúde, pode se tornar referência no cuidado com o idoso. Essa área tem crescido muito, gente. Por quê? Depois de 2030, vai haver uma curva em que a gente vai ter mais idosos do que crianças no mundo, no Brasil também. E aí, o que que acontece? Quando houver essa inversão, vocês concordam comigo que nós vamos precisar de mais profissionais especialistas, aptos para estar cuidando dessa terceira idade? A cada ano a gente consegue ter mais longevidade, mais qualidade de vida na terceira idade. E as pessoas, os jovens, né, os adultos vão tendo menos filhos. Antigamente tinham 6, 7, 10, 12, 18 filhos. Hoje em dia, quem tem 4 tem muito. De uma forma geral, as pessoas têm 1 ou 2 filhos, né? Pela vida tumultuada, estressante que a gente leva, pela correria do dia a dia, pelo custo, né? Para você educar um filho. Eu sempre falo que antigamente tinha esse filho para criar, para ajudar na lida, né? Hoje em dia não. As pessoas têm os filhos e querem educá-los, tentar dar algo de melhor do que nós tivemos. E por conta disso, temos mais idosos do que pessoas nascendo. É notório que a cada ano precisaremos de mais profissionais capacitados para atender essa demanda que cresce cada vez mais. E você que está aí, que é cuidador de idosos, que é a profissão que a gente vai estar falando hoje, você, cuidador, deve tentar entender qual sua função, a sua posição nesse mercado de trabalho. Antigamente, o cuidador de idosos era alguém que estava desempregado ou que já tinha aposentado e dizia: Ah, me dá aqui, eu cuido da sua mãe, eu cuido do seu familiar, né? Ou, como antigamente existia uma rede de apoio muito grande, não havia necessidade de contratar babá, cuidadores, porque a família era muito grande. Então, havia possibilidade de um cuidar do outro. As mulheres não iam para o trabalho, né? As mulheres eram do lar. Então, tinha essa possibilidade. Hoje em dia, não. Todo mundo está no mercado de trabalho. Por conta disso, aquela grande rede de apoio acabou. E você precisa de terceirizar esse serviço. Cuidadores de idosos é uma dessas profissões. E a gente precisa de acabar com essa história de cuidador de idosos ser alguém que não está habilitado, que tem conhecimento para o cuidado com o idoso. E como que a gente vai fazer isso, Erlaine? Educando a população, realizando bons cursos. Tem muito curso no mercado aí, gente, que troca dinheiro por certificado. Então, façam cursos que têm excelência, que de fato vai te ensinar a ser um profissional diferenciado no mercado de trabalho. A importância de, no meu dia a dia, de no seu dia a dia, você estar sempre se atualizando, reciclando. Se você cuida de um idoso, você tem que saber
como cuidar, quais são as técnicas, quais são as metodologias, as ferramentas que você pode utilizar a cada situação do cotidiano. Você precisa de saber as métricas do seu idoso, você precisa de saber realizar o diário do idoso. E, importante, você precisa saber dos seus direitos. Quantos de vocês abrem a mão dos seus direitos porque nem sabe que os tem? E você tem sim direitos trabalhistas, você tem direito a ter uma carteira assinada, e aí você tem a opção de também ter o MEI. Mas qual é mais interessante? Isso vale outro vídeo, tá? Não é esse o nosso tópico hoje. Mas você tem que saber que ir lá trabalhar e não ter nenhum direito garantido não é a melhor opção. E aí, e a carga horária? Infelizmente, muitos profissionais trabalham uma carga horária exacerbada, fazem dupla função, são cuidadores e domésticos. Então, a gente precisa de acabar com isso. O Ministério do Trabalho considera que a carga horária de trabalho máxima para alguém trabalhar são 12 horas. Sendo assim, a possibilidade do cuidador de idosos trabalhar dentro da lei seria ou realizando o trabalho de 12 horas, trabalhando e 36 descansando. Então, ele faria uma escala de 12 por 36, que é a forma que a gente fala usual. O que significa isso? Você trabalha 12 horas e descansa 36. Então, você trabalharia, por exemplo, de 7 da manhã às 7 da noite. Você vai para casa, no outro dia você não trabalha, você vai trabalhar só no outro dia, de 7 da manhã às 7 da noite. Ok? Essa seria uma escala. Qual é a outra escala que é permitida dentro da lei? Seria o trabalho de 44 horas semanais. Então, por exemplo, se você trabalhar 8 horas corridas de segunda a sexta, mais 4 horas no sábado, isso vai dar 44 horas semanais. Seria uma possibilidade também. E a outra possibilidade seria trabalhar meio expediente, que seriam 4 horas. E aí você ganharia metade, por exemplo, de um salário mínimo. Vai ser menor o salário porque você vai trabalhar menos horas, ok? E qual é o salário? Vai depender da cidade que você mora, do tempo de experiência que você tem, dos cursos que você tem, das especializações que você tem, para você mostrar o seu trabalho e mostrar que sim, você é um profissional diferenciado e por isso você pode cobrar mais. Eu sei que muitos de vocês já estão pensando assim, ué, Irlane, mas tem alguma coisa errada aí, porque eu trabalho 24 horas, eu trabalho 48 horas, eu trabalho 72, eu trabalho uma semana inteira na casa do idoso, eu trabalho o final de semana inteiro, eu durmo na casa do idoso. Então, gente, isso é um acordo que você fez com o seu patrão. Só que dentro da lei não existe essa legislação dessa carga horária excessiva, ok? Então, é importante você saber que, de uma forma geral, qual vai ser a carga horária? Isso é saber das suas leis, dos seus direitos, tá? 12 por 36 ou o trabalho que você vai realizar de 44 horas semanais, podendo dividir isso na semana. Ou o meio expediente, né? Que você vai trabalhar 4 horas por dia, ok? Essas dicas vão te ajudar principalmente para você saber como conversar, como dialogar numa entrevista de emprego. Qual é a sua carga horária? E se alguém te oferecer uma carga horária que não é justa, que não é honesta, você deve falar, olha, a carga horária não é essa. A carga horária é essa e o salário que estão pagando é esse. Você precisa de falar. A gente precisa de acabar com essa história do cuidador. Infelizmente, não tem valor. As pessoas vão lá e te falam quanto que elas vão te pagar. Não! Você tem que ter valor. Você tem que correr atrás de ser um profissional melhor. E na hora de uma entrevista, você vai falar, olá, tudo bem? O meu valor é tanto. Eu tenho valor, eu não tenho preço. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me ajuda a compartilhar essa informação para todos os cuidadores. Coloca nos grupos de WhatsApp que você conhece. Coloca isso nas suas redes sociais. É só assim que a gente vai conseguir elevar o nível dos profissionais, ok? Dá um like nesse vídeo e me conta aqui
qual é a sua carga horária de trabalho? É respeitada dentro da lei ou infelizmente não?